Então, quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante de distorção. Eu acredito que a maioria dos guitarristas gostam do som da guitarra distorcido e os amantes do rock and roll, os amantes da guitarra, mesmo aqueles que não tocam, também gostam do som da guitarra distorcido. Algo que sempre me fascinou foi o sinal da guitarra distorcida, aquela distorção que penetra os nossos ouvidos e nos fazem sentir o que a gente sente quando a gente escuta um bom rock and roll, né? Então, quando a gente pensa em uma guitarra, a primeira coisa que nos vem à mente é a questão da física, né? Eu tenho aqui uma corda esticada, né? E aqui a gente pode pensar, nos remeter à questão de cordas vibrantes. E quando eu palheto uma corda, eu coloco essa corda em vibração mecânica, né? Em vibração mecânica, nós vamos ter pontos de interferência positiva, que nós temos os picos e os vales, e nós temos pontos de interferência destrutiva, como vocês podem observar aí na ilustração que está aparecendo aqui. Mas a guitarra, como o próprio nome diz, é guitarra elétrica, então assim, a questão da física é só essa primeira parte da guitarra, que é deixar a corda esticada, né, com uma certa tensão e fazer um movimento físico para colocar a corda em vibração. Mas o que acontece quando essa corda começa a vibrar? Então as cordas da guitarra, elas estão o quê? Elas estão sobre captadores, né? Que são os elementos que vão captar essa vibração e transformar em um sinal elétrico. Então tudo isso tem a ver com campo magnético, variação de campo magnético. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque vai envolver as leis da física, lei de Faraday, lei de Lenz. Não é o caso, né? O que a gente precisa ter em mente é só isso, é que ao vibrar mecanicamente a corda, nós temos uma variação de campo magnético, o captador ele percebe essa variação e ele emite um sinal elétrico que vai passar por todo o processo de amplificação, distorção. Bem, a gente viu inicialmente a vibração mecânica e a gente pode imaginar o seguinte, que o som da guitarra clean seria senoidal. Não. Tá, então essa imagem aqui que eu estou trazendo, ela mostra exatamente a aquisição do sinal da guitarra a partir do captador, ou seja, sem nenhum processamento desse sinal, ou seja, seria o sinal clean da guitarra. E a gente percebe que por uma série de motivos, que eu também não vou entrar aqui nesse mérito, que o sinal ele não é senoidal, tá ok? Mas para efeito didático, então a gente vai considerar o sinal clean como sendo uma senoide. Então isso aqui é só para efeito, para ficar mais fácil de entender o que acontece quando esse sinal clean da guitarra ele entra nos pedais de overdrive, distortion, fuzz, um valvulado, tá? Para a gente entender o que acontece com qual a transformação que esse sinal sofre. Então vamos ver aqui, primeiramente, um pedal de overdrive. Então, se o sinal clean da guitarra a gente está considerando que é uma senoide, ao passar pelo overdrive, esse sinal ele sofre uma pequena deformação, tá? Então é por isso que o overdrive ele tem aquela sonoridade assim, uma leve distorção, é como se estivesse simulando a válvula começando a distorcer, né? E daí, se nós formos analisar o espectro harmônico do sinal após passar pelo pedal de overdrive, nós temos essa quantidade aqui de distorção. Nós temos a presença de alguns harmônicos. O que seriam harmônicos? De forma bem simples também, harmônicos seriam múltiplos da frequência fundamental, né? Então, se eu estou representando o sinal clean da guitarra como sendo uma senoide, e no caso eu estou considerando essa senoide com uma frequência de 440 Hz,
O segundo harmônico ele tem o dobro dessa frequência, seria um sinal de 880 Hz. O terceiro harmônico, triplo dessa frequência. E assim por diante. Então, o espectro harmônico ele mostra quais são os componentes harmônicos que esse sinal possui. Então, quando eu tenho um sinal clean, considerando que é apenas uma senoide, eu tenho só a frequência fundamental, os 440 Hz. Quando eu introduzo a primeiro tipo de distorção, que a gente chama de overdrive, que é aquela distorção muito leve, né? Não seria nem uma distorção, na verdade, a gente tem essa primeira transformação do sinal, né? Um leve achatamento no sinal, e a gente introduz alguns harmônicos, né? E esses harmônicos eles têm uma distorção associada a ele, como vocês podem ver aí no gráfico do espectro harmônico do sinal na saída do overdrive. Então, analisando bem esse sinal aqui, o espectro do sinal na saída do pedal de overdrive, nós vemos a presença dos harmônicos ímpares, né? Nós temos a fundamental, que é o sinal mais presente, e aí nós temos a presença do terceiro, do quinto harmônico, e a quantidade de distorção total está mostrada aí no canto, que são esses 28% de distorção. Ok, agora a gente vai passar do pedal de overdrive para o pedal de distorção, né? E aí a gente já percebe que a forma de onda ela é outra, né? Ela tem uma distorção mais acentuada quando tu tem o pedal de distorção propriamente dita. Então o sinal clean da guitarra ele é muito mais modificado quando a gente tem um pedal de distorção. O espectro harmônico da saída desse sinal ele tá aí, vou mostrar para vocês, tá? Só para vocês perceberem a quantidade de harmônicos. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o sinal na saída de um pedal de fuzz. Então, como vocês podem perceber aqui na saída do pedal de fuzz, nós temos uma modificação muito forte do sinal de onda original, que seria a senoide, representando o sinal clean. E então nós temos uma clipagem assimétrica nesse caso, né? E a quantidade de distorção é muito grande. Então eu vou mostrar para vocês aqui o espectro harmônico desse sinal e vocês podem perceber que a quantidade de distorção é bem elevada. Vamos agora para um pedal high gain, tá? Então esse sinal que eu vou mostrar para vocês aqui é um sinal proveniente do Metal Zone. Então a aquisição foi feita a partir do Metal Zone da Boss. Então esse primeiro sinal que eu estou mostrando aqui, eu tenho um determinado tipo de regulagem no pedal. Perceba que o Metal Zone, por ser uma distorção high gain, a gente tem um formato mais assim, como é que eu vou dizer, mais quadrado para essa forma de onda, né? Então na saída do pedal tem um sinal mais quadrado, isso daí é que vai conferir essa distorção mais pesada para o Metal Zone. Eu vou mostrar aqui uma outra imagem ainda do Metal Zone em que eu faço a redução eu atenuo totalmente as frequências agudas, ou seja, as altas frequências. E com isso nós temos essa forma de onda aqui que também foi obtida com o Metal Zone. Então perceba que nós temos aqui um sinal completamente distorcido, mas que a mudança no sinal ela ocorre mais lentamente. Então isso é exatamente devido à presença somente de baixas frequências. E aí por fim nós temos aqui um sinal que seria o hard clipping, né? Que seria a questão do sinal do amplificador valvulado, a distorção devido ao amplificador valvulado. Então perceba o quanto esse sinal ele é achatado, né? Então ele se assemelha muito a uma onda quadrada. E
o respectivo espectro harmônico para esse sinal. Então, de uma forma geral, ainda tem muito o que ser abordado nesse tema, porque como explicar, por exemplo, que dois pedais high gain eles soem de forma completamente diferente. Então a gente teria muita coisa para ser abordada pensando nesse tema, né, da distorção. Mas eu sempre tive essa curiosidade de entender o que é que acontecia, de entender o que acontecia pensando em pedais que tem a mesma proposta, né? Distorção, overdrive ou high gain, e mesmo assim por que é que um soa tão diferente do outro. Então nesse vídeo aqui a intenção não é trazer essa questão, né? As diferenças de pedais, por que é que um soa tão diferente do outro, sendo que eles são overdrive, sendo que eles são distortion, sendo que eles são high gain, né? Mas a intenção era exatamente essa, trazer uma primeira noção do que é que o pedal de distorção, ou o amplificador valvulado, que distorce também o sinal, o que é que ele faz com o sinal clean da guitarra. E eu acredito que isso a gente conseguiu trazer nesse vídeo aqui. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, e para mim foi muito bacana coletar essas informações e organizar aqui nesse vídeo. Valeu!